Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma segunda-feira, mais um episódio do Máquina de Lavar, podcast semanal do canal, tudo mais, vocês sabem. E, cara, hoje, porra, eu nem sei a brisa, a temperamento exato dessa expressão que quero vos passar. Eu sei que tá tudo um tanto mais vívido, tá um certo cotidiano, coisas acontecendo com uma simplicidade muito bonita, muito poética. E isso é interessante porque quando tem essa trivialidade, tem certo romantismo nessa ideia. É, é como se você só estivesse vivendo o momento presente, sem ter muitas preocupações, embora tudo esteja submetido a uma lógica de acontecimentos que do que você vai ter que fazer depois. Isso é um tanto difícil para mim, porque eu sempre fico pensando no posterior, né? Então é complicado se desligar para aceitar o momento presente, porque sempre tem um pensamento do futuro, do que irá ocorrer após tudo isso. E não sei, daí o fato da minha memória ser boa, eu sempre fico observando o horário de uma maneira meio obsessiva, pensando no que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que desempenhar. São todas questões muito óbvias de rotina. E daí quando tu tem essa rotina, essa estrutura mais regular, não tão fluida, você vai ter que preencher certos buracos nela, ver certos buracos para você conseguir expressar, fazer o que você tem que fazer. E eu não sei, isso gera ansiedade, obviamente, mas você vai se acostumando. Só que o perigo disso é quando você não consegue se relaxar corretamente, porque você só vai internalizando essas sensações até posteriormente você ter um tipo de choque, alguma sobrecarga e é isso, você acaba fudendo tal rotina, tal construção que você havia feito. Mas assim, são questões de equilíbrio e de balanceamento. E enquanto você pelo menos tiver uma ideia, um mapa interno do que você quer fazer, isso pode ser frutífero. O problema é justamente é porque às vezes realmente tu tem que ter certo processamento das coisas. E daí, infelizmente, você tá sempre operando por acontecimentos que não ligam para isso, que são indiferentes ao seu processamento. E, infelizmente, é o que é, né? O que você pode fazer é você tentar facilitar esse processo, tá? Conforme o possível, conforme o que esteja em seu controle. Só que, ah, ainda assim vai depender muito de diversos fatores, características, etc, etc. É foda, né? E eu não sei, mas às vezes é realmente significante você ter esse momento só de processamento, de absorção, de se desligar de tudo isso, porque, porra, pra daí depois você conseguir operar mais de forma mais útil, mais totalitária, total, totalizante do que você quer estar, qualquer do que você está desempenhando. Porra, que fala de merda, né? Agora, que oratória. Mas eu não sei, são só coisas que eu andei pensando. Porque, evidentemente,
o presente, ele tá nessa questão temporal que sempre vai te trazendo coisas e dificuldades e certos objetos na sua frente. E você tem que tentar equilibrar isso com o seu interno, que ele pode ser um pouco mais, ter uma densidade maior, pode ter um tanto de lentidão para compreender aquilo como o objeto como um todo no seu campo de visão. E, e quando tem essa distinção temporal, daí realmente não dá para fazer uma síntese entre o interno e o externo. Daí o seu corpo vai se desgastando, tudo vai se tornando mais, mais cansado, porque você não consegue ter essa fusão, porque todas essas áreas eles estão te incomodando um tanto. Mas assim, é bom você se retrair um pouco após tudo isso, levemente, razoavelmente, para pelo menos você conseguir ah, ter um pouco de tempo maior com você. Porque eu não sei, às vezes as coisas elas são intensivas demais, principalmente a depender de sua sensibilidade. Muita gente vai dizer que é a sensibilidade que faz você, e é verdade. Só que também é uma questão adaptativa da sua sensibilidade. Tipo, você tem que saber integrar ela melhor em certas estruturas ou tentar, pelo menos, ver as problemáticas dessa estrutura que você está inserida na medida do que se você pode alcançar nelas. E para daí realmente você ter esse funcionamento de uma forma mais eficiente, mais eficaz, é muito significante. Mas, cara, porra, tirando isso, no fim foda-se, é muito bom você só tá realmente no momento presente, respirando, vendo o cotidiano e as coisas que estão ocorrendo, e que estão para acontecer. Eu não sei, quando eu me comparo com alguns meses, até alguns anos atrás, dias, independente, eu já vejo uma evolução muito clara. Só que isso foi desde o início, porque eu sempre, tudo sempre está em movimento, isso é óbvio, é algo lógico. E daí eu consigo ver as mudanças que ocorrem de, com uma certa facilidade, e portanto essas evoluções do eu. O que é de uma importância absoluta, porque daí você tem essa forma de você conseguir controlar o seu interior, o que você consegue alcançar e tocar e ver. É, você tem esse controle em relação ao que você quer fazer e o que você está fazendo. É quase uma visão meio futurista da situação também. Só que, em contraste, ela também pode fuder bastante, justamente o que eu tô falando, né? O presente, o estar, o aqui. E cara, eu não sei, eu acho que na verdade o aqui, na sua mais pura forma, é perigoso você retratar, né, a pureza, a essência, mas eu tô usando isso simplesmente como um jogo de linguagem. É uma questão, né? Porque muita gente, muitas vezes, quando a gente usa uma palavra, as pessoas têm um entendimento complexo ou distinto do que aquilo quer dizer, porque também depende muito da própria interpretação contextual e subjetiva da pessoa, do que aquela fala, naquela lógica da escrita, daquelas frases, daquele parágrafo significa. Daí tudo se torna meio que um jogo linguístico interpretativo, porque você não entende direito o que tal palavra significa e o que outra quer dizer.
porque é algo normal, né, é algo associativo, é algo, hã, que vai depender muito da forma que você escreve, da poética e etcétera. O formato da escrita, ela tem um tem um poder muito potente nesse sentido, porque ela realmente pode confundir as intenções das pessoas e algumas podem, por certas vezes, terem mais facilidade em entender aquilo. Vai depender, evidentemente. Mas, porra! Cara, isso é uma das grandes ironias da filosofia, da literatura. Sempre dizem que, ah, não, esse livro é complexo. Mas também depende, né? Porque pode ser complexo para você e pode ser um pouco mais fácil para outras pessoas. É, às vezes, só uma relação de afinidade também, com aqueles conceitos, com aquela linguagem, principalmente. A linguagem como forma de passar a mensagem, porque a mensagem ela não existe, né, numa forma pura, ela surge de vários contextos, de vários ambientes, estruturas, da a cultura, a língua. Então daí, como você tenta passar isso e expressar isso, vai mudar muito dependendo das relações, desses afetos e etcétera. É por isso que você também pode estar dizendo uma frase e ela está completamente errada em diferentes contextos. É só para você ver a grande ironia da língua e das palavras e do que elas querem dizer em si. Porque tudo isso é uma grande construção, né? E não sei, não existe forma mais pura, forma mais eficiente de dizer aquilo, mesmo que tudo esteja entendido no, no, no que uma palavra significa, só uma alteração mínima na frase pode mudar completamente tudo, toda a reação que a pessoa tem por ela. Também, também vai além da frase, também tem a entonação, tem também as coisas mais humanas daquilo, mais sentimentais, passionais, e etc. É, é, porra, é muito complexo e é também uma das grandes graças da literatura, da escrita, é você poder brincar com isso, fazer os joguinhos de palavras. Muita gente quando vai ler um autor e acha, e daí eles julgam que ah, ele só tá fazendo joguinho de palavras. Mas toda literatura é só um joguinho de palavras, sem exceção. Quando eu não consigo não ver ou dizer o fato de você achar, julgar que, o certo livro ou certo filme só é bom se ele ter um significado muito claro. Isso cai sempre para uma lógica muito academicista, da maneira que você tem que dizer aquilo, e daí, por consequência, você está ferrando toda a subjetividade, a experiência da obra e submetendo ela a uma lógica de acontecimentos culturais. Porque daí, não, como certas pessoas dizem que essa é a forma mais clara de se dizer aquilo, linguisticamente, e a língua é algo que vai se alterando com o tempo, daí, porra, você simplesmente está operando só atribuindo aquela qualidade para algo do momento presente. E se você está atribuindo aquilo para algo do momento presente, você também não está pensando criticamente naquilo, porque daí é o canônico, é o que é dito como bom e o que é dito como ruim. E isso é muito perigoso, porque daí vai caminhar para certos tipos de controles sociais, que daí vão operar na cultura, né, na arte, e vai funcionar como propaganda. É uma forma de alcançar isso, né? E é o que mais tem no final das contas, tu vê qualquer premiação, tu vê o Oscar, tu vê o Grammy, sei lá,
Globo de Ouro, tudo tem essa loja, essa, pô, eu já usei essa palavra loja como umas milhões de vezes hoje. Hum, mas tá tudo submetido a isso. Tá tudo submetido a isso e vai acabar fudendo muitas coisas, porque é o que é, no final das contas. Ah, porra, é isso. Cara, eu não sei, eu acho que eu dormi um pouco menos do que o habitual e já acordei escrevendo, fazendo tudo o que tinha que fazer e daí fiquei um pouco enferrujado na minha maneira de expressão. Mas eu não sei, eu também estou em um ambiente distinto, daí isso pode colaborar. É por isso, pô, cara, a mudança de ambiente, ela sempre causa uma forte interferência na maneira que você cria, escreve, pensa e se relaciona. É incrível, é por isso que às vezes você precisa ter uma troca de ar para tudo, porque daí, não sei, você consegue inspirações diferentes. E, cara, é o lugar que você tá, vai ser importante para você escrever de alguma certa forma. É uma loucura, né? Porra. Mas foda, foda, foda. O... Daí eu acordei um pouco mais cedo e eu tô nessa. Tô fazendo podcast agora. É curioso, porque eu falei tudo aquilo sobre o presente, pensar no futuro. Eu sempre, quando eu tô fazendo um podcast, tem uma dualidade muito interessante, porque minha boca está falando, eu tô inventando o assunto, eu tô expressando aquilo. Mas eu já minha mente fica indo aleatoriamente para vários fragmentos temporais. Eu já vou pensando no em quando eu editar o podcast, em quando eu publicar, daí o que eu vou fazer amanhã, que eu vou falar com certas pessoas. Daí minha mente vai antecipando tudo isso. E é por isso, curiosamente, que muitos dos sonhos que eu tenho são planejamentos do que eu quero fazer e falar com certa pessoa, porque meu cérebro tentando criar um mapa detalhado do que é mais provável de acontecer na minha concepção, como uma forma de tentar me acalmar racionalmente com aquilo, para daí diminuir um pouco da neurose. E daí eu não sei, daí às vezes eu fico fazendo coisa e só pensando e criando estruturas, só como forma de escapar um pouco do ter, ter um pouco de segurança naquilo, e daí tudo vai ficar tranquilo. Mas não, tá tudo indo muito bem no final das contas. É, isso só é alguma das. Ah, porra, você do caralho. Só alguma das certas questões humanas, né? Porra, todo mundo tem algumas distinções de processos. E é legal que eu tenha certa autoconsciência com isso. Mas, enfim, eu vou ver nos próximos dias. Provavelmente nos próximos dias eu vou me concentrar mais em algumas questões de comunidade e, não sei, pensar em alguns temas mais específicos. Mas vamos ver, né? É o que ocorre. Ah, É isso, o podcast de hoje. No link abaixo tem todas as redes sociais que eu estou. E se inscreva no canal. O, e entre no meu servidor do Discord. E eu acho que é isso mesmo. Até logo e tchau. Fui. Até os próximos vídeos. Até quarta. E é isso.